tem porções específicas para esse corpo de Cristo que está aqui. Amém? Fique à vontade, Suene, seja bem-vinda. Amém. Muito obrigada, Aninha. Bom dia, queridos. Graça e paz, tudo bem? Nossa, que alegria estar aqui com vocês. Eu não conhecia o Domingo no Parque, não tinha ideia como era. E estou muito animada, viu? Hoje a gente vai trabalhar muito. Amém? Quem está pronto aí? Quem está preparado? Muito bom mesmo. Para mim é uma grande honra, né? E principalmente estar com as meninas aqui da agência. Nós somos uma equipe mesmo, né? E estamos muito honrados pelo convite de estar aqui com vocês. Né? Que tempo precioso, né? 2026 realmente vai marcar as nossas vidas, né? Esse seminário. E estou muito feliz mesmo, de verdade. Isso é coisa maravilhosa. Eu estava sempre ali falando com o Felipe, dizendo, meu Deus do céu, eu imaginava que era assim. Que coisa maravilhosa, que ideia divina do céu. Né? Que conecta, traz a unidade cada vez maior entre a congregação, entre o povo de Deus. Isso é muito bom, gente. É unidade, é onde Deus ordena a bênção mesmo, né? Que coisa maravilhosa, estou muito animada. E outra coisa também que eu estava observando é que eu sou uma mulher de sonhos, né? Quem está voltando hoje aqui, lembra que Jane falou, né? Que o meu sonho era um bolo de frutas. Já tive, né? Glória a Deus. Mas não só tinha aquele não, sabe? Na verdade, o pessoal diz que o meu nome, Suênia, quer dizer sonho. Então eu sou uma mulher de muitos sonhos. E um deles eu desejava ministrar em tendas. Ó! Elas nem sabiam dessa, viu? Porque nem todos os sonhos eu digo. Só quando eles se realizam. Então um deles era ministrar em tendas. Isso é coisa antiga, quando eu me converti, né? E eu li aqueles livros dos grandes evangelistas e eu pensava que eu era evangelista. E aí eu sempre pensava, vou ministrar em tendas. Eu vou ministrar em tendas, né? Ficava imaginando lá na frente, um dia bem distante. Chegou! Aleluia! Mais um sonho aí realizado, hein, Jane? Ministrar debaixo de tendas. Que coisa maravilhosa, gente. Muito obrigada por essa oportunidade. Ana, você foi muito guiada nesse falar para hoje mesmo. Você ajudou a realizar o meu sonho. Amém? Então, quando for acontecendo mais outros sonhos, eu vou dizendo para vocês, tá certo? Bom demais. Então, queridos, recentemente eu estive em Angola, tá? Inclusive temos um irmão aqui de Angola, né? Muito bom, conheci o seu país, meu querido. Né? E essa roupa que eu estou vestindo é angolana, tá bom? Porque geralmente as pessoas pensam que roupa africana é só vestido, né? Mas não, tem calça também, viu, gente? Esse modelo aqui, o tecido modelo é de Angola, tá bom? Então, a gente não podia deixar de homenagear, né? As nações queridas que nós temos aí durante o seminário de missões, não é verdade? Então nós temos muito prazer. Eu, em especial, se eu pudesse, todos os dias eu vestia de uma nação. 365 dias. Cada um eu vestia de uma nação, porque eu amo as nações. Eu amo essas diferenças. Então, se possível, se desse, eu teria vindo isso para os meninos lá em casa. Se eu pudesse, eu tinha um quarto só de um grande close no guarda-roupa. Cada uma roupa um dia era uma roupa de uma nação. Porque é maravilhoso você compartilhar, você se identificar e fazer parte daquelas nações. Amém, querido? Isso é maravilhoso. Eu não sei você, né? Mas eu tenho esse desejo, esse coração. Quem sabe isso é um outro sonho, né, Jane? Então, sou uma mulher de sonhos. Porque o meu nome dizem que quer dizer isso, né? Então, não tenho culpa. Mas, glória a Deus. Então, tudo cooperou para que esse momento, para que o que fosse falado hoje, né, sobre influência, todo o cenário aqui já está armado, já está preparado. Glória a Deus. Fico feliz demais com isso aí. Amém? E hoje eu vou precisar trabalhar com algumas pessoas. Eu não vou ministrar sozinha. Amém? Então, eu preciso de algumas pessoas. Esse barulho vai passar, né? Todo mundo está ouvindo aí atrás? Tá, né? Ok. Então, eu vou precisar de algumas pessoas, tá certo? E eu estava ali já observando quem eram as pessoas que eu ia chamar. Eu preciso de 15, na verdade. Só que eu vou querer, já escolhi, eu não sei quantos tem exatamente, mas a bandinha
eu vou precisar de 14 pessoas da bandinha. Podem ser mulheres e homens. Já vocês vão continuar trabalhando comigo. Certo? 14 pessoas da bandinha. Se vocês já se... Epa, tô pintando, né? Já pode se posicionar aqui do lado. 14 pessoas. Bom demais. E a 15ª eu quero convidar o nosso querido Felipe, pastor, diretor. Ele não pode ficar de fora das minhas ministrações. Né? A gente tem uma história. Quem estava ontem à noite aqui lembra que eu contei, né? Ele foi meu aluno ainda na época da escola de missões e viajamos juntos para o Paraguai. E ele foi uma grande bênção nessa viagem, né? Então ele não podia ficar de fora também dessa dinâmica. Ok? Então, todo mundo aqui? 3, 6, 9, 10. Acho que tem uma a mais. O senhor estava querendo fugir, né? Mas aguenta aí, qualquer coisa, viu? Tá na agulha. Então, Felipe, você pode ficar aqui, por favor. E os demais, eu quero que vocês se dividam em 2 grupos. Primeiro, 2 grupos de 10 e 4 fica de fora. Ou 2 grupos de 5. 2 grupos de 5, desculpa. Eu quero 10 primeiramente. 2 grupos de 5. Isso, 4 fica fora. Bom, vocês... Eu posso ficar indo para cá? Vocês vão ser o grupo A, certo? Aqui existem algumas instruções nessa folha. Alguém pega aí. Vocês vão ler essas instruções, tá certo? Combina aí com vocês. Não deixa ninguém ouvir, não. Aí o grupo... E vocês vão ser o grupo o lado B. Também tem as instruções aí. Já começa a ver aí bem direitinho as instruções. Não pode, Felipe não pode saber, viu? Aqui, o grupo A. Felipe não pode escutar as instruções, não, viu? Eita, esqueci de um detalhe. Jane, eu preciso de algo que ficou aí na minha bolsa, ó. Por gentileza. É a peça de Felipe. O senhor vai colocar isso aí, por gentileza. É uma venda nos seus olhos. Não pode ouvir nem escutar, viu, aqui. Vocês aqui, então. Vocês duas vão ficar 2 aqui. Vai ser o ponto de partida. E eu quero mais duas pessoas lá no final. No final da placa, da outra placa. Não, na de lá. E vocês duas vão ficar nessa placa daqui, então. Deu certo? Colocou. Nada mesmo. Quantos gente tem aqui? Quantos gente tem aqui? Eu sei que ele não está vendo. Pronto. O pessoal está conferindo aqui as instruções, tá certo? Todo mundo entendeu aí? Tem alguma dúvida? Levanta a mão aí. Grupo A e grupo B. Não, né? Tá tranquilo? Pronto. Viu aí direitinho? Então, Felipe, agora, tua instrução. Eu vou te guiar até ali o ponto onde você vai começar, tá certo? Vai ter pessoas ali te orientando também na tua saída e você vai ter um ponto final de chegada, ok? Vai ter também pessoas te assistenciando lá. Não tem nada aqui que vai te causar acidente, vai te machucar, nada, certo? Fique bem tranquilo quando sair. Você já conhece o local melhor do que eu, né? Ok? Então eu vou te levar lá no local onde você vai começar. Vamos lá. Aqui as meninas vão estar dando assistência a ele.
Fica aí. Pronto, organiza ele aí, tá bom? Agora vocês. Pessoal, deixa eu explicar para vocês aqui agora. Eu vou falar sem ser o microfone, tá bom? Para ele não escutar ali. Felipe. Então vamos lá. Felipe, tá preparado? Ok. Pode dar mais 3 passinhos para frente. E você vai começar, Felipe. Só você, quando eu disser já, você vai seguir, certo? Eu não vou dizer mais nada não, mas você vai chegar até um ponto lá. Quando chegar, a gente vai avisar você chegou. Quando você chegar lá, a gente vai te avisar. Não, você não precisa abrir de momento nenhum. Você só vai ficar atento e seguir aí as orientações, tá bom? Ok. Pode ir, Felipe.
o grupo B está direcionando ele corretamente. Amém? E o grupo A está tirando ele de rota, tentando tirar ele de rota. Chegou! Chegou! Amém! Glória a Deus! Podem voltar, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, Felipe. Vem para cá também. Muito bom. Aqui uma lembrancinha para o grupo A e o grupo B. Cadê o grupo A? Muito obrigada. E uma lembrancinha para vocês. Quem não tiver esse livro, amém. Muito bom, pessoal. Agora vamos lá. Dizer o seu Felipe, pode sentar, fica à vontade. Então, queridos, o que aconteceu aqui? Tivemos dois grupos, né? O grupo A era o lado que estava tentando influenciar Felipe de forma negativamente, querendo tentá-lo tirar de rota, né, do alvo, de tudo aquilo. Mas o grupo B, o grupo do bem, estava orientando ele com as informações corretas, fiéis e verdadeiras, para que ele chegasse no alvo. Amém? Todos entenderam? Então, nós estamos falando sobre o quê? Influência. Amém? E o que é a palavra influência? Eu queria que vocês tivessem visto realmente, primeiramente, essa dinâmica, para a gente entrar no tema mesmo e entender o que é influência. Influência, a palavra influência, olha o que é. Significa a capacidade de uma pessoa ou grupo de causar mudanças, olha em quê? No pensamento, no comportamento, nas decisões e nos sentimentos de outras pessoas. O que estava acontecendo ali com Felipe? Informações, instruções, palavras, orientações. Aquilo estava afetando tudo nele. As decisões, o comportamento dele, ia afetar os pensamentos, porque ele estava escutando as palavras. Ia causar algo nele positivamente ou negativamente. Quantos concordam? Ele ali poderia ter qualquer uma reação de gritar, porque ele estava ouvindo muitas vozes. Ele poderia gritar, se desesperar, puxar o negócio do rosto, dizer, não, desisto, não quero mais. Sentar no chão, fazer qualquer reação. Porque as influências, elas afetam também as suas decisões, as suas emoções, os seus pensamentos, o seu comportamento. Você percebe como é importante você ser bem influenciado. Você viu que no começo aqui, quase que tiravam o Felipe totalmente da rota. Ele girou daquela placa, tu veio parar aqui, Felipe. Rodou, por quê? O grupo A estava gritando mesmo para ele. E ele não estava vendo nada. Ele só precisava ouvir as palavras e ter as decisões. O que ele ia ouvir? Durante todo aquele momento, eu tenho muitas palavras, uns gritando e falando coisas negativamente, mandando ele desistir. Enquanto que existiam outros dando as orientações, palavra, né? Vai, você consegue. Você via que o grupo B estava falando de voz mais baixa, mas o grupo A estava gritando mesmo, que era para tirar o cara do foco. E Felipe, me diga aqui, como foi a sua reação? O que você sentiu? Pode falar aqui. O que foi a tua impressão diante de tantas vozes para você tomar a decisão e como você decidiu escutar o que era melhor para você? Bom, primeiramente eu não estava vendo nada, né?
E eu percebi ao longo, né, da dinâmica, não no começo, que haviam vozes mais altas e vozes mais baixas. E em um determinado momento eu comecei a fazer alguns testes, me virando para um lado para ver se a intensidade das vozes aumentava, e depois me virava para o outro para tentar perceber, né, qual era a voz que eu deveria seguir. E aí eu comecei a perceber as vozes que estavam mais baixas me direcionando para um caminho. E as mais altas, elas estavam tentando somente, né, tentar me enganar. E aí eu percebi pelas vozes mais baixas para onde eu deveria ir e eu comecei a seguir. Glória a Deus, exatamente isso, queridos. Sabe, porque as coisas que vão querer te tirar do rumo, ela vai sempre gritar mais alto e você vai achar que aquela é a decisão, é o que você tem que fazer. Mas a gente precisa escutar aqui. As coisas que gritam, que tentam nos tirar do foco, que querem nos fazer tomar algumas decisões impensáveis, elas vão ser mais altas, até parece mais visíveis. Mas nós precisamos escutar aqui dentro. Aonde ele fala com mansidão, com paz, com serenidade, com firmeza. Não é assim? E essas são as vozes que nós precisamos ouvir para sermos influenciados positivamente. Amém? Então, existe esse cuidado, porque nós estamos expostos a coisas desse tipo. Muitas vezes, em muitas ocasiões, nas nossas vidas, nós vamos nos deparar com situações assim, onde você precisa ficar atento. Porque a influência, ela tem essa capacidade de fazer isso na vida das pessoas. E olha o que é influência. A influência, ela é o poder de impactar alguém, positivo ou negativamente, sem necessariamente obrigar ou impor a pessoa. Mas ela é tão forte que mesmo sem impor você é conduzido a influenciar, a ceder para aquelas coisas. Ele teve o poder de decisão. Vê que ele se ligou logo, né? Ele disse que tem 2 tipos de vozes aqui. E ele fez o teste para ver qual era que realmente estava. E ele percebeu que existiam as gritantes e as mais moderadas. E nós precisamos, o poder de decisão está em nós. Você sabe que não é Deus que vai decidir por você, né? Muitas vezes nós estamos colocando essa responsabilidade nele, mas está em nós. Nós temos o poder de decidir. Amém? Então, ele percebeu isso. E ele decidiu ouvir aquelas vozes que estavam mais moderadas, firmes, e que estavam guiando ele com palavras mais fiéis, mais certas, em linha com a palavra. Amém? Então, influência é algo muito real e que está na nossa vida todos os momentos, e muitas vezes nós nem percebemos. Então, ela tem esse poder de impactar a nossa vida, positivamente ou negativamente. Amém? E tem alguns exemplos que a gente pode ver aqui. Na Bíblia a gente vai ver 5 pessoas que foram influências positivamente e 2 que foram negativamente na Bíblia. Amém? Mas eu quero te dizer também que um pai, ele influencia o quê? Na educação dos filhos. Um professor, ele influencia o aprendizado dos alunos. Tem professor aqui? Amém? Você influencia no aprendizado das crianças, dos adolescentes. Os amigos, olha só, vê que nós estamos falando de casa, escola, amigo, vida social. Olha que nós estamos cercados pelas influências. E como elas podem ser, positivamente ou negativamente. Os amigos, eles podem influenciar escolhas e comportamentos. Você sabia disso? Com certeza. Os amigos estão sempre presentes nas nossas vidas. E eles têm esse poder de influenciar.
no comportamento, nas escolhas. Sabe que eu já ouvi pessoas, adolescentes, dizendo, agora eu não quero mais isso aqui não. Eu pensava, eu quero agora, eu vou mudar meu estilo. Eu quero assim, assim. Por quê? Foi influenciado com um amigo. É muito real isso. As pessoas mudam de escolhas, mudam de decisões. Porque a influência tem esse poder de impactar e mudar e afetar a vida de pessoas. Amém? Então, os amigos também têm esse poder de influência. Por isso que nós pais, eu tenho filhos já jovens, né, já entrando na idade adulta, 22 anos já né? Entrando adulto, né? Tenho 17, são 17, 20 e 22 anos. Então, nós precisamos ficar conectados, atentos nas amizades, nas escolhas que eles fazem, porque isso vai afetar a vida deles. Não é somente eu e meu esposo, como os pais, que podemos influenciar, mas a escola, a universidade, né, os amigos, eles também fazem parte desse contexto. E hoje nós precisamos ter cuidado com as influências, também, porque ela vai ter esse poder de pessoas mudarem de comportamentos. Amém? Então, os amigos também fazem parte desse. As redes sociais. Ai, Jesus Nazaré. Meu Deus, não tinha como não deixar de falar disso, né? Hoje nós estamos vivendo esse tempo. Então, as redes sociais, elas exercem grande influência sobre opiniões e tendências. Nas redes sociais. A gente tem que ter cuidado, porque as influências, elas têm um grande poder de influência na vida das pessoas. E não é somente os jovens e adolescentes, não, os adultos também. Amém? Nós estamos expostos a isso. Eles exercem uma grande influência, então, um grande poder de impactar as nossas vidas. Então, até sobre opiniões e tendências, elas vão afetar. Muitas vezes a gente, conhecendo a palavra, filho de Deus, crente há 20, 30 anos, podemos ser também afetados e impactados por esse poder da influência. Você percebe, queridos, como isso é importante nas nossas vidas, a influência? E o que estamos falando sobre isso? Estamos em um seminário de missões. Amém? Mas tudo isso faz parte. Porque o que te influenciar vai afetar a sua vida pessoal, ministerial, profissional. Tudo envolve. Porque a influência, ela faz parte de todas essas áreas. Ela toca em todas essas áreas nas nossas vidas. Mas o que tem a ver a influência com o seminário de missões? Tem tudo a ver. Porque se você já está influenciado com a palavra, se você já está influenciado com a questão da visão missionária do nosso ministério, porque, queridos, nós somos um ministério missionário. Amém? Nós somos um ministério missionário, mas nós não somos todos missionários. Mas nós podemos ter um grande poder de influência sobre a vida das pessoas, dentro desse contexto de missões. Amém? Não pense que, e nem tenha medo de correr de Deus, porque você não quer ir para determinado lugar. Não. Não tenha medo de se aproximar ou conhecer mais sobre missões, por receio de ser enviado para algum lugar. Se isso não tem clareza no teu coração, então fique em paz. Deus não está te mandando para lugares distantes. Mas Ele só quer que você seja influenciado por Ele, por Sua palavra. E contribua também dentro desse contexto. Amém? Muitas vezes Ele está te chamando para ser aquele intercessor, para orar por essas pessoas, orar por essas nações, orar por aqueles que vão, mas que você também possa fazer parte da visão missionária. Porque a visão é para todos,
mas nem todos são missionários. Amém? Seja um grande influenciador de pessoas que podem ir para campo. Ah, mas eu nem sei o que é ir para um campo missionário. Mas você pode ser aquele que, igual aquele grupo aqui, estava lá gritando ou falando moderadamente no ouvido de Filipe. Você consegue. Vá. É por aí. Vira para a direita. Segue em frente. Está chegando. Amém? Você pode ser esse grande influenciador para as pessoas irem. Você não está no caminho com ele. Indo literalmente. Mas com palavras, com influência. Você está levando pessoas ao alvo. Aquilo que Deus quer que ela vá e chegue. Amém? Aleluia. A minha filha mais velha tem 22 anos. E às vezes ela diz assim, por muitas vezes ela já disse: ah, mãe, esse negócio de missões é culpa tua. Eu disse: minha? Porque ela ama missões também, né? E ela diz: ah, mãe, esse negócio de missões é culpa tua. Eu disse: minha não, fala com ele. Eu estou só fazendo a minha parte. Eu nunca disse para que ela fosse, mas ela, desde pequena, que também ela desejou, ela fazia parte da Secretaria de Missões, lá na sede. Ela era quem dirigia a oração na Secretaria de Missões. Ela disse: mãe, isso é culpa tua. Minha não. É porque a influência, amém, na vida dela. Eles foram criados lá em casa, como eu já falei esses dias, ontem. Fomos por 8 anos diretores da Escola de Missões. Então, os meus filhos, praticamente, eles participavam de tudo da Escola de Missões, não nas aulas, certo? Mas no que a gente estava preparando, no que a gente estava fazendo, nas viagens, eles estavam, eles queriam até fazer aula de resistência. Eu disse: não pode não. Mas eles estavam envolvidos nos bastidores, nas programações, em servir, em preparar a sala na época das férias para receber os alunos. Eles estavam lá junto com a gente. Sendo o quê? Influenciados. Amém. A influência pode vir também com palavras, mas com ações, com atitudes positivas. E as pessoas vão seguir aquilo também. Amém? Então, isso é real nas nossas vidas, queridos. É muito real. Eu não vi a minha há quanto tempo, viu? Você me faça sinal, é porque eu não percebi o tempo. Mas a gente vai correr para dar tempo ver isso aqui. Então, influenciar positivamente. Incentiva o crescimento pessoal de pessoas. Amém? Que isso vai afetar o profissional e até o ministerial. Existem muitas pessoas dentro das igrejas que estão desanimadas. São pessoas em grande potencial, com chamadas, até para povos específicos, ou chamadas, como o Jane ministrou ontem, sobre Ministério de Socorros. Mas elas estão tão desacreditadas, tão desanimadas. Mas a influência positiva, ela vai ajudar nisso. No crescimento pessoal daquela pessoa, no crescimento ministerial. Amém? Então, queridos, você e eu, nós fazemos parte de uma grande equipe que vai influenciar pessoas. Amém? E isso é maravilhoso. Pode ser que você seja aquela pessoa que nunca vai pisar em um campo transcultural. Nunca vai ultrapassar uma fronteira. Mas a sua influência vai chegar lá através de pessoas que você vai estar enviando. Amém? E nisso você está junto também. Aleluia. Mas isso não te segura aqui, que você não pode ter uma experiência transcultural. Nós falamos ontem que temos um projeto de que pessoas podem fazer parte e ter uma experiência viajando a uma outra nação. Amém? Mas saiba, o seu incentivo positivo, a sua influência correta, pode levar e ajudar pessoas a chegarem lá no alvo. Amém, queridos? Motiva a fazer o bem. A influência positiva. Ela ajuda no desenvolvimento de valores e caráter. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas nós temos dentro das igrejas que precisam ser ajudadas? Hoje temos muitos pastores aqui e eles sabem disso melhor do que eu. Aleluia. Olha o que também a influência positiva faz. Ela inspira
pessoas a alcançarem objetivos. O que aconteceu aqui? O grupo B, o grupo do bem, estava influenciando a Filipe chegar onde? No alvo, no objetivo, que era lá onde estava outro casal. Então, uma influência positiva, ela vai te guiar, vai te ajudar nas decisões e na direção certa para chegar lá. Amém? Mas agora, olha o que uma influência negativa faz ou leva. Uma influência negativa, ela leva a más decisões. Muitas vezes, inicialmente vocês viram que Filipe saiu, ele estava da frente da placa e ele rodou, veio parar aqui. A influência má, negativa, ela pode trazer essa confusão e levar a más decisões. Pessoas saindo totalmente do seu alvo, saindo totalmente do foco e muitas vezes até se machucando, afetando sua vida, porque a influência negativa leva a más decisões. Ou que ela também estimula comportamentos prejudiciais. Essas influências negativas, ela afeta o comportamento e prejudica vidas de pessoas, famílias. Amém? Então, olha como é importante você ser atento e escolher, ouvir, perceber as decisões, as influências positivas e escolher ficar com o lado B. Amém? Aleluia. Ela também, a influência negativa, ela pode afastar alguém de seus princípios e valores. Então você vê como isso é real. Eu sei que enquanto que eu falo isso aqui, vocês podem estar pensando em pessoas ou em situações que realmente aconteceram isso. Mas sabe que não está perdido. Assim como estava aqui na dinâmica, e aconteceu com o Filipe de vir para cá, mas se em algum momento na caminhada, ele também parar e der ouvidos para aquelas vozes que estavam mais tranquilas, moderadas, falando a palavra, ele pode fazer uma manobra aqui e voltar de volta para o seu foco e para o seu objetivo final. Há possibilidades. Porque a palavra nunca vai falhar. Amém? A gente pode até estar em um momento atribulado, ouvindo e se movendo para lados errados, mas quando atentamos para a sua palavra, quando focamos na voz do Espírito, nós podemos, como diz lá, quando a gente está procurando, buscando, recentralizar, né? Como? Recalcular, isso. Recalcular a rota, né? No Waze. Só que a gente recalcula no Espírito. E aí você segue para o alvo, para o objetivo, de onde Deus está te chamando para ir, para fazer. Amém? Se atentarmos para isso. Então, na Bíblia também, olha o que a palavra diz. A influência é vista na Bíblia como uma responsabilidade. Ela é vista como... Vamos abrir lá em Mateus. Deixa eu pegar aqui meu... Mateus capítulo 5. Deixa eu ver aqui minha Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Não tem ninguém dormindo aí não, né? Todo mundo já tomou café. Aleluia. Mateus capítulo 5. O verso 13. Olha o que diz aqui. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte.
Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Olha o 16. Da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Então, queridos, isso é uma grande realidade. Assim como Jesus, ele comparou aqui o sal da terra e a luz do mundo, ele está mostrando que nós devemos exercer influências positivas sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Nós podemos exercer essa influência. Nós podemos afetar pessoas que estão ao nosso redor. Não só da nossa casa, não só da nossa família, mas amigos, a igreja, a universidade, a escola. Nós temos esse poder. Primeiro porque nós temos o poder da palavra que opera em nós. Amém? Aleluia! Então nós já temos a maioria. O poder da palavra e o poder da influência positiva vai ajudar e afetar muitas pessoas. Amém? Aleluia! Então, eu costumo dizer lá em casa, né? Nossa casa sempre teve pessoas sendo hospedadas e às vezes até morando conosco também. Essa trajetória nossa, algumas pessoas conhecem, Felipe também conhece a gente desde 2015. Então, nossa casa sempre teve recebendo pessoas morando conosco, né? É tanto que alguns dizem, a casa missionária. Ainda não é. Um dia ainda vou ter uma casa missionária aqui em Campina Grande, mesmo que eu esteja morando fora. Mas ainda é outro som. Tá vendo que eu sou uma mulher de sonhos? E essa nossa casa, era impossível alguém não passar lá em casa e não ser influenciado com missões. Porque eu penso em missões, eu vivo missões, eu durmo com missões, eu acordo com missões. A minha história, quando cheguei no inverno da vida, não existia ainda a questão missionária, mas anos depois chegou e foi por volta de 1999. Acho que muita gente que nem era nascida. E naquela época foi um boom dentro da nossa igreja, em todo o nosso ministério. E de lá para cá eu não consegui mais me desconectar. Essa influência me pegou positivamente. Então de lá para cá, eu sempre servi Secretaria de Missões, já fui líder de Secretaria de Missões lá da sede. Comecei a trabalhar quando lá no Ministério começou a agência de missões. Nós começamos as primeiras reuniões. Eu me lembro como hoje, gente. Eu tenho até o papel da época impresso. Até a forma lá era aquela... como é que chama, Felipe? A fonte do que imprimir era bem diferente. Mas eu tenho essa folha impressa. E a primeira reunião foi eu, Christian, Guto Suelen, para pensar sobre a agência de missões. Então, servi na agência de missões um tempo, acho que uns 5 anos. Depois, Guto me coloca na escola de missões, passei 8 anos. Depois, volto para a agência de missões e já estou, esse é o 4º ou 5º ano, né, Jane? Na agência de missões de volta. Então, a minha vida, estou sempre dentro desse contexto de missões. Amém? Então, não tem mais como eu dizer, não faço parte, não quero. Teve até um tempo que eu disse que não queria. Mas esse negócio de missões. Chorei e disse ao Senhor, eu não quero mais. Tira isso de mim. E sabe o que ele me disse? Ele me deu uma no fígado. Ele só fala forte e firme, né? O Senhor me deu uma que eu nunca mais esqueci na minha vida. Eu estava chorando, varrendo a minha casa, e eu disse, Senhor, tira esse negócio de missões de mim. Eu não quero mais, eu não estou servindo mais para nada. Porque eu estava vivendo um período de muito conflito na alma. E eu achando que eu não estava fazendo mais nada, mas eu não estava entendendo aquela estação. Era diferente. Eu não estava entendendo aquela estação. Porque as estações mudam, não é verdade? Primavera, verão, outono e inverno. E ninguém vai usar roupa do inverno no verão, nem do verão no inverno. Não é assim? Só que eu não estava entendendo naquela época. Há uns 20 e poucos anos atrás.
E eu recordo muito claro quando o Senhor me deu bem assim no fígado. Quando eu disse a ele, chorando, eu pensei que eu estava abafando. Porque eu disse, não, Senhor, eu não quero mais esse negócio de missões. Eu não estou servindo mais para nada. Eu não presto para isso. Volta para outra pessoa. Chorando e varrendo a casa. Parecia lícito, né? Tudo bem. Mas o Senhor disse para mim assim, vai olhar a Radassa no berço? E eu achei que nem era Deus falando comigo, era eu mesmo pensando coisa de mãe, né? Aí eu fui olhar a minha filha mais velha, estava lá no berço. Ela tinha menos de 1 ano. E quando eu cheguei lá, você sabia que Deus fala com você, mostrando até um bebê? Aí eu olhei para a Radassa no berço e ele disse assim, nem eu mesmo, sendo Deus, posso fazer com que Radassa volte ao seu ventre. Da mesma forma, eu não posso tirar missões de você. Eu olhei assim de novo para a menina e veio novamente a mesma frase. Aí eu entendi que era Deus falando comigo para eu ir olhar a menina, porque eu pensei que era eu mesmo pensando em ir olhar. Eu disse, porque eu tinha dito lá na sala, chorando e varrendo a casa, tira missões de mim, tira isso de mim. Depois eu disse, vai lá olhar a Radassa. Quando eu chego lá, ele diz isso. Nem eu mesmo, sendo Deus, porque a gente diz, Deus pode todas as coisas, e ele pode sim. Mas ele quis só me mostrar aquilo ali. Nem eu mesmo sendo Deus, eu posso fazer com que Radassa volte ao seu ventre. E ele não pode mesmo, nós sabemos isso. Então, da mesma forma, ele falou, eu não posso tirar missões de você. Então, aqui dali, foi no meu fígado, forte, né? Então, nunca mais eu disse a ele isso. Eu disse, Senhor, naquela hora no berço, me perdoe, me perdoe. Eu me submeto à sua vontade. Eu me rendo, eu chorei de novo, pedindo perdão a ele. E está tudo bem. E ele foi só me mostrando. São fases, são estações que a gente precisa entender. Amém? Mas o poder positivo da influência afeta as nossas vidas, pessoal, familiar, financeira, ministerial. O poder da influência, o poder da palavra dentro de nós vai nos fazer seguir e chegar no objetivo, queridos. Amém? Aleluia. Deixa eu ler aqui mais um versículo para vocês sobre... Não vai dar para ver todas as pessoas que se mostram positivamente na palavra, com influências positivas, mas a gente vai ver. Me diga quanto tempo. Acabou? Sim, senhora. Pronto. Então a gente vai ver uma pessoa que agiu com influência na Bíblia. E todos vocês conhecem. Influência. Ele foi um grande influenciador na fé e na obediência. Quem é? Abraão. Aleluia. Abraão, ele foi conhecido como o nosso pai da fé. Ele influenciou sua família e também futuras gerações. Aleluia. Então você está hoje aqui porque você foi influenciado também pelo Abraão. Amém? Ele não só influenciou a sua família, mas muitas gerações futuras. Você quer ser também um influenciador positivo para não só influenciar a sua família, mas também futuras gerações? Amém? Então, se Abraão pode fazer isso, nós podemos também, queridos, influenciar positivamente nossa família, nossa casa, outras gerações. Amém? Porque a influência da fé, ela já está ligada também à obediência. Fé e obediência vão andar juntos. Amém? Filipe escutou, ele identificou aquelas vozes que estavam falando mais moderadas. E ele viu que aqui dali era bom. Ele obedeceu. E ele foi. E ele chegou lá. Amém? Então, a fé e a obediência, a instrução correta, a influência positiva vai te levar a lugares do objetivo final. Aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Então seja um Abraão, não só como o pai da fé, mas aquele que influenciou a sua família e futuras gerações. Seja esse influenciador, queridos. Amém?
Só para encerrar agora, um negativo. Eu vou mostrar para você aqui. O negativo a gente vai ficar com Saul. Saul, ele foi um influenciador do orgulho e da desobediência. Nós não queremos isso para as nossas vidas. Amém? Nós queremos ser como Abraão e não como Saul. Ele foi influenciador, ele teve orgulho, ele teve inveja e ele afastou de Deus. Nós não queremos isso para as nossas vidas. Nós queremos sim influenciar nossa casa e muitas gerações positivamente, fazendo com que pessoas cheguem lá no alvo. Porque a sua influência, o que você falou, o que você incentivou, fez com que pessoas acertassem o alvo. Amém, queridos? Alguém aprendeu alguma coisa sobre influência? Queridos, tinha muita coisa para ver aqui, mas me perdoe. Porque era muita coisa, mas eu precisava também do momento da dinâmica. Mas esse é o ponto essencial nas nossas vidas. Fica atento para o que você está ouvindo. E seja influenciado pela palavra e positivamente. Amém? Afete pessoas ao seu redor. Afete sua casa. Afete amigos. Né? Incentive pessoas. E não temas ao que o Senhor falar para você. Não temas de se achegar cada vez mais junto do Senhor. Junto dele, da sua palavra. E perceber, ser ousado para ser usado. Amém? Não tenha medo de se achegar a ele. E nem tenha medo do que ele vai te dizer. Porque o que ele fala para as nossas vidas não tem danos. É somente acréscimo. Amém? Aleluia. Muito obrigada. Querido, pode vir.